Olá, seja muito bem-vindo ao Repórter Empreender. No programa de hoje você vai conhecer as diferentes formas de empreender no setor de flores e plantas ornamentais, desde a produção no campo até a floricultura. Para se ter uma ideia, o Brasil produz atualmente 15 mil hectares de flores, um dado bastante expressivo, ao considerar que isso representa 8% da produção mundial, com tendência de aumento. E tem produtor trocando de cultura para investir em um mercado cada vez mais atrativo. Eu sou a Maria Luísa Caetano, tenho 22 anos e eu sou empresária, ajudo aqui. Na verdade, eu fui inserida nesse meio, de produzir plantas. A minha mãe começou quando eu tinha uns 7 anos, 8 anos, como uma forma de renda extra, A gente sempre foi do sítio aqui, meu pai produzia citros e a gente enfrentou uma crise, a laranja, uns anos atrás. E aí, na forma de tentar complementar a renda, minha mãe enxergou produzir plantas pela proximidade com Olambra, A gente é de uma cidade vizinha aqui, como uma forma de ocupar o tempo, ter a nossa renda também. Um grande divisor de águas foi o Ceaflor, que é não é uma cooperativa, é como uma espécie de Ceasa, Ali são vários produtores, revendedores, enfim. E ali no Ceaflor a gente teve um grande estouro, A gente teve mais proximidade com os clientes, estar num lugar organizado, com toda a logística, toda a estrutura, foi um grande diferencial. As plantas que a gente produz aqui são especialmente com foco em sombra. Desde o começo, que é quando a minha mãe começou, a gente produz uma grande gama de filodendrons, marantas e calatéas, monsteras. Então toda uma vegetação para paisagismo interno, que a gente chama, seja um corporativo, dentro de shoppings, ou então para as pessoas terem, Recentemente a gente teve essa onda do Urban Jungle, que é de trazer as flores, as plantas, a planta verde, para dentro de casa. Então é uma planta que não demanda tantos cuidados e tá ali, dá para você colocar na sombra, com uma certa luminosidade, mas vai super bem. Bom, o meu nome é Fernando Roller, eu sou administrador da Acosta Plantas, sou também proprietário da empresa juntamente com minha esposa Débora Costa e estamos aí há quase 40 anos no mercado, Então a história da Acosta começa há quase 40 anos atrás com o Rubem Acosta e a Yane Acosta, que são os pais da minha esposa Débora Costa. Então eles começaram ali numa época muito difícil, muito precária em questões de produção aqui no Brasil. E começaram com um pezinho de laranja ali, 2 pezinhos de laranja que apoiavam um sombrite por cima. E esse sombrite fazia uma sombrinha para que eles começassem a produzir plantas para sombra, que na época era algo ainda não muito pensado aqui no Brasil. E a produção foi crescendo gradualmente, eles começaram dessa forma. O meu sogro, ele fazia todo o carregamento dentro de uma Kombi no começo, levava para a cooperativa, conseguia fazer a venda, beleza, retornava com a Kombi vazia, vamos lá, vamos fazer mais plantas, e começou a expandir aquele sombritezinho, até que ele fez a primeira estufa e daí não paramos mais. São variedades que nós temos em produção. Aproximadamente hoje teríamos algo em torno de 60 espécies diferentes. É um número bastante expressivo, porque você pode imaginar que muitos produtores têm monocultura hoje, Eles produzem praticamente um tipo só de planta ou flor. Nós não, a gente tenta sempre, devido ao nosso DNA, que nós chamamos de inovação, a gente tenta sempre ter plantas em quantidade e variedades numerosas para atender o mercado. Por exemplo, nós produzimos hoje marantas, filodendrons, aglaonemas e alocassas. Esses são os gêneros de plantas que nós mais produzimos.
Dentro desses gêneros, as marantas, por exemplo, existem por volta de 432 espécies, se não me engano, entre híbridas e naturais, né? Então, dessas 432, nós produzimos 30, mais ou menos. Aí, Philodendron, mesma coisa. Alucáceas, a mesma coisa. A gente tem um catálogo de plantas hoje, bastante completo. O pessoal elogia bastante, porque a gente... inclusive, muitas pessoas que procuram inovação falam, eu preciso de uma planta diferente no meu jardim, no meu jardim vertical, ou dentro da minha casa. Geralmente, eles nos procuram, porque eles sabem que a gente está sempre inovando, procurando plantas diferentes. E essas 60 plantas que nós fazemos hoje são essas 60, amanhã podem ser 70, 80, e pode sair uma, pode entrar outra nova. É dessa forma que nós trabalhamos. O mercado de flores segue aquecido com um faturamento anual entre 12% e 15%. Segundo dados recentes do Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, 30% desse faturamento está no segmento decoração, seguido pelo autosserviço, com 21%, o de paisagismo, com 20%, floricultura, com 17% e outros segmentos, com 12%. Hoje, o mercado brasileiro fatura algo em torno de 11,8 bilhões de reais. O meu nome é Renato Opitz e eu sou coordenador do Enflore da Garden Fair desde a primeira edição. Lá se vão 30 anos de Enflore e 18 anos de Garden Fair. O mercado hoje está crescendo bastante no Brasil. Ele chega a crescer algo em torno de 7%, 8% ao ano, e que é bastante expressivo. Mas isso é principalmente, não é nem tanto uma questão de faturamento, preço, não, é a questão de que as flores e plantas hoje elas estão mais disponíveis para o consumidor. Antigamente não era tão fácil você achar uma flor ou uma planta para comprar, fora que era muito caro. E muitas vezes as flores e plantas não duravam muito. E isso nos últimos anos mudou radicalmente. Então hoje é muito mais fácil o consumidor encontrar flores e plantas, porque ele tem várias opções. Ele, além de, por exemplo, da floricultura tradicional, dos decoradores, ele pode ir num garden center, por exemplo, ele pode ir no supermercado, ele pode comprar na rua, tem muitos quiosques hoje nas cidades grandes vendendo, e tem também a venda por internet. Então isso mudou radicalmente a forma. Então hoje você pode, ao longo do dia, as 24 horas por dia, você acha flores para comprar, seja de uma forma ou de outra. E as flores estão com uma qualidade muito melhor. Então a flor, o tempo que ela sai do produtor até chegar ao consumidor é muito menor. Tudo foi agilizado, foi melhorado. E com a melhoria das qualidades, e outra coisa, né? Hoje você tem muita opção de flor e planta. Realmente você tinha rosa, violeta, crisântemo, tinha poucas flores. Essas flores continuam muito fortes, mas apareceram várias outras flores e plantas, principalmente na área de jardinagem, paisagismo, muita opção. Então o consumidor hoje tem opção de todas as formas, tamanhos, cores, perfumes. Então isso faz diferença, né? O pessoal volta a comprar. O tamanho da nossa produção, eu acredito que é mais de 12 mil metros quadrados. A gente tem tanto essa parte de cultivo protegido, né, que são as estufas, quanto o cultivo desprotegido lá fora, que a gente começou há um tempo agora com plantas de sol, né, que é nossos clientes tinham pedido, a gente produz dracena, moreia, várias coisas no sol também, no cultivo desprotegido. A pandemia foi um divisor de águas no nosso setor também. Você pode imaginar que quando foi decretada o problema todo mundo parou, né? Quer dizer, começou a pandemia, parou-se tudo. Então, nas primeiras semanas, praticamente 90% de tudo que era produzido foi descartado. Porque estava todo mundo assustado, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. Agora, as flores e plantas ornamentais, como são produtos perecíveis, a gente, como setor, batalhou muito para que a gente pudesse continuar comercializando elas de uma forma ou de outra, respeitando todas as regras. E aí as vendas acabaram sendo retomadas. E qual que foi a grande diferença aí? Como as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e muitas pessoas trabalharam por home office, elas procuraram deixar o seu ambiente de casa mais legal.
Então, por exemplo, eram reuniões na tela, todo mundo, deixa eu colocar uma planta aqui atrás, deixa eu colocar um vaso, até para formar uma tela mais bonita. E outras pessoas passaram como hobby também, deixa eu comprar uma flor e planta para eu fazer um arranjo, para eu cuidar da terapia, ocupar a cabeça, né? Então, isso fez toda a diferença na parte, principalmente de flores em vaso e plantas. Já na parte de flores de porte foi muito complicado, porque os casamentos foram proibidos, as festas, os eventos. Então, aqueles produtores que tinham esses produtos sofreram bastante. Os principais polos de produção de flores no Brasil estão no estado de São Paulo, principalmente nos municípios de Arujá, Atibaia, Olambra e Ibiúna. Há também produção considerável nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, todos na região sudeste, que concentra 85% do consumo de flores do país. Outras áreas de produção que se destacam estão localizadas nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Ceará. O Inflor é o Encontro Nacional de Floristas, mas é uma feira de negócios voltada para todos os profissionais ligados a floristas, decoradores, organizadores de festas, promotores de eventos, todo mundo que gravita em torno da floricultura. E a Garden Fair é mais voltada para o setor de paisagismo e jardinagem, inclusive arquitetos, projetistas que mexem aí com as plantas para projetos de paisagismo. No começo, tratava-se de dois eventos separados, né? E já tem uns 15 anos que as feiras estão juntas porque muitos profissionais trabalham com ambos os setores. Tem muita gente que tem a floricultura e também faz projetos de paisagismo. Muitos decoradores organizam festas, mas, por exemplo, hoje é muito comum você fazer casamentos em fazendas. Isso já é uma tradição, não mais aquela questão tão tradicional na igreja e no salão de festas. Então aí o conceito é diferente, é importante você ter um profissional que também entenda tanto de decoração como de paisagismo. A ideia de fazer o Inflor e de fazer a Garden Fair surgiu de viagens que a gente fez já para o exterior e vendo que já existiam eventos dessa natureza lá fora, principalmente na Europa, na Holanda, que é o principal centro de produção de flores do mundo, e Estados Unidos também. Então, como aqui a nossa região Olambra é bem forte nessa área de flores e plantas, a gente falou, por que não fazer algo disso aqui no Brasil? E aí, no primeiro Inflor, havia uma competição. Esses 20 floristas que vieram da primeira vez, eles participaram de um concurso para escolher o melhor. E aí a coisa foi evoluindo, foi crescendo, desenvolvendo e chegou num evento que hoje, imagina só, tem 16 mil profissionais em 3 dias. É muita coisa. Pensando que no primeiro eram 20, né? Imagina só. Nós temos vários expositores que vêm de estados diferentes. O que acaba acontecendo é que, como a nossa região é a mais forte em termos de mercado, a grande maioria das empresas gravita aqui ao redor, né? Não precisa ser necessariamente na nossa cidade, mas na nossa região e no nosso estado. Mas a gente tem, por exemplo, temos expositores de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Alagoas, Pernambuco, de Brasília, e me perdoe se eu esqueci algum estado aqui, mas tem diversos estados diferentes porque também são climas diferentes. A importância do empreendedor participar dessa feira, na verdade, são várias. Aqui acontecem congressos, palestras, workshop, demonstrações. Então, assim, é muito importante, pensando na qualificação mesmo. É um momento de troca com vários, né, parceiros e vários fornecedores do setor. E é um momento onde as empresas apresentam os seus lançamentos, as suas novidades. Então, o empreendedor tem que estar por dentro do que está rolando. E essa é a melhor oportunidade para isso. Bom, a Cooperflora sempre se organiza para trazer novidades nesse momento, né? O mercado está esperando por isso. E esse ano não foi diferente. Então, primeiro pensando em institucional mesmo, a gente veio com uma marca nova, a gente acabou de passar por um projeto de branding, é a primeira vez que a gente vem com essa marca para o evento. A gente está lançando um aplicativo aqui na feira que se chama Floralista. Até legal, quem quiser dar uma olhada, ele é gratuito, está disponível já para iOS, Android. É um aplicativo com um catálogo de flores, então tem todas as informações sobre os nossos produtos, sazonalidade, picos de produção, quem produz, onde produz, como usar. Então é uma ferramenta muito bacana, principalmente para o decorador.
Porque o decorador ele fecha um casamento com a noiva para janeiro do ano que vem e a noiva quer flores em tons cor-de-rosa. Então ele consegue consultar o que a gente vai ter disponível em janeiro do ano que vem, nos tons que a noiva quer. Enfim, entre vários outros filtros bem interessantes. Então a gente está lançando esse aplicativo aqui. E fora isso, uma série de flores, né? Que é o que todo mundo quer ver. Então esse ano a gente trouxe os ranúnculos italianos. É uma parceria com um breeder, um melhorista genético italiano. A gente fez uma parceria de exclusividade de produção desses produtos no Brasil. A gente trouxe 8 cores super bonitas, depois eu posso te mostrar. Estamos trazendo algumas rosas inglesas. Então são rosas que têm até o dobro de pétalas das rosas tradicionais. Estamos trazendo cravos, também com cores bem diferentes. Então antes no Brasil, os cravos conhecidos eram branco, vermelho e talvez um amarelo. E agora a gente tem mais de 30 cores em tons pastéis, roxos, cravos bem bonitos, de novidade, assim, de lançamento para feira. Mas tem uma série de coisas. No próximo bloco, vamos falar sobre o futuro de um setor que cresce em faturamento e geração de emprego. Boa parte dessa mão de obra é feminina. O Repórter Empreender volta já. Estamos de volta com o Repórter Empreender, que esta semana explora o mercado de flores no Brasil. O setor segue uma tendência alta de faturamento ano após ano, mas para seguir ampliando os negócios, é preciso contratar. De acordo com o Ibraflor, o setor emprega em média 3,8 trabalhadores por hectare. São mais de 200 mil pessoas na cadeia de produção e comercialização de flores. E boa parte dessa mão de obra é feminina. Fui crescendo no meio das estufas, assim, de uma maneira muito natural, assim. Minha mãe fez alguns cursos, assim, profissionalizantes para produzir, mas muito de sentir. Que começou com a primeira estufa que a gente tem até hoje, uma estufinha de madeira, super simples, 2 vãozinhos de estufa. E começou com planta verde, que é o que a gente produz até hoje, né? E aí a gente ajudava ela a fazer as entregas em Olâmbra, nas cooperativas, ajudava a molhar. Como era muito pequeno ainda, tinha uma senhorinha que ajudava ela e a gente ia ali ajudando a embalar, a colher. As estufas, assim, é extremamente rentável no sentido de ficar no campo tem sido muito difícil. A gente vem ver a produção em larga escala. É difícil, por exemplo, produzir milho em pequena propriedade para competir com grandes propriedades que produzem em larga escala, enfim. A gente não consegue competir. Então, ter as estufas foi um jeito da gente continuar aqui no sítio, né? Que é a nossa grande paixão, continuar no agro, manter isso. Eu acho que a pequena propriedade tem que se reinventar para continuar, porque fazer o básico não dá mais, sabe? Então, buscar coisas diferentes. Se você procura nossa região, o que está precisando? A gente está super perto de Olâmbra, sempre gostou de planta, então produzir plantas ornamentais foi a nossa saída para continuar na agricultura, né? Ao longo dos anos, a produção era cultivada cada vez mais dentro de estufas e cada vez mais dentro de vasos com substrato, já que pode ser uma casca de pinos, uma fibra de coco, todo material que pode ser reciclado, é material orgânico e não mais tanto plantado no solo. Algumas culturas sim, por exemplo, como rosas e crisântemos, alguns deles ainda são plantados no solo, mas é cada vez menos. E muitas vezes a produção é feita em ambiente que a gente chama de ambiente protegido, que pode ser ou uma estufa, ou um viveiro, ou um telado, tanto faz. É muito mais para você ter uma proteção, proteger do quê? Do excesso de vento, excesso de chuva, da variação de temperatura, pragas e doenças também, porque quando você tem uma proteção de tela ou de plástico, você impede a entrada de pragas, né?
E aí é muito melhor, por exemplo, porque você não precisa pulverizar, você não precisa usar defensivos e tal. O investimento ele é necessário, né? Mas foi uma coisa bastante gradativa. A minha mãe começou, né? Ela fez um curso profissionalizante e começamos com a estufa mais básica possível, que é a estufinha de madeira. E colocou lá e foi sentindo. O tempo foi passando, à medida que o dinheiro entrava, a gente reinvestia esse capital, né? E foi bem gradativo, bem natural, bem orgânico esse crescimento. Mas sim, acho que com o passar do tempo, a gente cada vez investe mais, a gente tem nebulização, controle de temperatura, pH de água, tudo isso para produzir melhor, né? O Brasil tem cerca de 8.000 produtores de flores e plantas. São mais de 2.500 espécies produzidas com cerca de 17.500 variedades. Hoje, o setor é responsável por gerar 209 mil empregos diretos. Mais da metade dessa mão de obra fica concentrada no varejo. 81 mil são relativos à produção, o restante entre a distribuição e outras funções. O mercado de flores também gera aproximadamente 800 mil empregos indiretos. Nós chamamos de sítio, né? O espaço onde nós temos a produção. É um sítio de 80 mil metros quadrados, mais ou menos, sendo que de área útil são aproximadamente 40 mil metros quadrados de produção de cultivo protegido. Existem realmente plantas que são direcionadas para sol, porque pela própria natureza delas, elas precisam de muita luminosidade, né? Do sol direto. E outras plantas que não, elas precisam exatamente do contrário, elas precisam de sombra ou meia sombra, que nós chamamos, né? No caso das nossas plantas, são plantas de meia sombra. Então elas precisam de bastante, não podem receber a luz direta do sol, porém também não podem ficar no escuro. Então, é por isso que é muito importante o ambiente protegido, né? O cultivo no ambiente protegido de estufas, porque a gente consegue fazer toda a regulação da luminosidade que vai incidir sobre as plantas. Eu sou Léo Bezerra, da Dom Floriano, e eu comecei, eu acho que tem mais de 10 anos. A oportunidade de trabalhar com flores inicialmente veio através dos eventos. Então eu busquei cursos na área e a minha pesquisa sempre foi voltada para a área de eventos. E desde então eu trabalhei muito com eventos desde o início e a coisa da loja veio mais para frente aí quando veio a pandemia. Primeiro a gente busca trabalhar com elementos naturais. Então, o que vem da terra, então a gente gosta muito de vaso de barro, a gente gosta muito de cestarias, a gente gosta de elementos naturais, a gente gosta de sementes, a gente gosta de galho seco, a gente gosta de folha seca. Então, tudo que traz arte, que muitas vezes pode ser descartado, mas pode virar arte, né? A natureza ela já tem esse poder de esculpir, de trazer formas interessantes, né? E a gente tem que ter esse olhar para trazer isso para os nossos arranjos, né? Para trazer essas formas mais orgânicas para esses presentes que a gente faz aí no nosso dia a dia. Então, a gente tem um produto que ele tem uma durabilidade muito grande. Então, a gente procura manter sempre o local fresco. Os extremos são prejudiciais às plantas. Então, a gente tem um ambiente muito arejado, mas a gente não tem um ar-condicionado, por exemplo, que secaria e deixaria as plantas com frio, digamos assim, né? Então, as plantas não gostam de frio. E a gente também procura ter essa ventilação natural que faz com que o ambiente esteja sempre fresco, né? Mas como a gente não trabalha com flores de corte, então o ideal seria ter geladeira, mas como a gente não trabalha, então a gente procura manter um ambiente fresco e sempre úmido, né? A gente está sempre molhando as plantas, a gente está sempre trazendo esse frescor, principalmente depois do almoço, né? Que é o horário mais quente do dia. Para que a flor ela tenha uma longa vida aí no pós-colheita, para que a gente possa ampliar a durabilidade desse produto, o ideal é que ele
passe a maior parte do tempo num ambiente controlado também e refrigerado, porque o nosso país é muito quente. Então, o produto nas nossas fazendas, né, produtivas, ele é colhido, ele vai para um espaço refrigerado, onde a gente faz o trabalho de pós-colheita, seleção, classificação e embalagem. Aí ele entra num caminhão também refrigerado, ele faz toda a viagem dele num ambiente controlado, fresco. Quando ele chega na cooperativa, ele vai direto para uma câmara fria, que fica aí numa temperatura em torno de 8 graus. E aí lá, o cliente vem carregar também num caminhão refrigerado e vai até a floricultura, o supermercado em si. Então a gente chama esse processo de cadeia do frio e a ideia é que a flor passe a maior parte do tempo numa temperatura de 8 graus, em média. As flores tropicais e os vasos, elas podem estar até num ambiente um pouco mais quente. Mas a maior parte dos nossos produtos fica nesse ambiente até chegar na casa do consumidor. E daí a gente garante que ela vai durar bastante na casa da pessoa, enfim, que adquiriu esse produto. Para facilitar a comercialização e distribuição de flores e plantas, a alternativa encontrada pelos produtores foi união, por meio do sistema de cooperativa. E eles estão espalhadas por todo o país. Cooperflora nasceu há exatos 23 anos atrás, de um grupo de produtores que são, até hoje, né, especialistas em flores de corte. Então, eles acreditavam que eles precisavam de um sistema próprio de comercialização desses produtos e eles se uniram e hoje já são 110 associados que fazem parte da cooperativa, que acreditam nesse mesmo modelo de negócio. Na verdade, assim, hoje na nossa cooperativa nós também temos produtores de vaso, em menor quantidade, mas porque a gente começou a atender o varejo, né? Então, o supermercado, flores no supermercado. E alguns grupos varejistas preferem trabalhar com apenas um fornecedor de jardinagem. Então, a gente foi incorporando produtos no nosso mix para atender a esse mercado. Mas a nossa especialidade, sim, né? A maior parte dos nossos produtos, eles são comercializados por haste, por isso que a gente chama flores de corte. E elas são destinadas principalmente ao segmento de decoração e floricultura. Então, decorações de festas, casamentos, formaturas, enfim, buquês de noiva, né? Buquês de presente para floricultura. Então, as flores de corte, e hoje também estão no varejo, né? Hoje você compra a flor no supermercado. E a flor de corte, ela acaba sendo mais flexível, a vida útil dela é menor do que uma flor em vaso. Então a gente teve que desenvolver uma expertise logística muito grande, porque a gente tem hoje produtores em diversos estados do país. Esses produtos são comercializados para clientes em diversos estados também, nosso país é enorme. E a gente precisa fazer com que essa flor dure, né? Com que essa flor saia da produção e chegue até o nosso cliente, seja lá onde ele estiver. Bom, a cooperativa tem vários papéis, né? Mas para quem não entende muito como isso funciona, a cooperativa cuida de toda a operação logística e comercial. Então, o produtor ele pode fazer o que ele sabe fazer de melhor e o que ele gosta, que está no campo produzindo. E a gente cuida de todo o resto. Então, hoje a Cooperflora tem diversas rotas de logística própria, a gente entrega. E a gente faz toda essa parte de cobrança também, né? Então, o produtor ele tem a segurança que ele vai receber. Caso o cliente não pague a cooperativa garante que o produtor vai receber o valor da flor que ele passou para a gente. Então, ele tem essa segurança comercial, ele não precisa se preocupar com isso, em fazer venda, em cobrar, ele não tem essa operação financeira, porque a gente cuida disso para ele. Geralmente, a gente passa isso para clientes atacadistas, que vão fazer a venda para floriculturas menores, e aí, então, a flor chega no consumidor final. Então, hoje a gente atende o segmento de atacado, o segmento de varejo, que são supermercados, e alguns grandes decoradores que compram um volume considerável e eles carregam, então eles vêm buscar as flores aqui na cooperativa em Olambra. A gente atua no Brasil todo, a gente tem hoje cooperados em diversos estados, então a gente tem uma região grande em Andradas, que é sul de Minas Gerais, a gente tem em Atibaia, a gente tem aqui em Olambra, né, interior de São Paulo, a gente tem em Serra Negra, a gente tem em diversas regiões. E os produtos passam por nós, né? Então a gente comercializa esses produtos todos em Olambra e eles estão distribuídos, aí é o Brasil inteiro, é infinito. A gente atende, hoje a gente tem cliente em todos os cantinhos do país.
É importante, sustentabilidade é importante, é um dos nossos valores. Então, hoje, os nossos cooperados, eles têm diversas ações que consideram, né, o meio ambiente. Posso trazer alguns exemplos. Então, reutilização de recursos hídricos, captação de água da chuva. Todos têm grandes recursos para captar e armazenar essa água para reutilizar depois. A gente faz controle biológico de pragas e doenças. Controle biológico de pragas e doenças é muito bacana. Eu também não sou agrônoma, né? Eu sou formada em comunicação, mas eu adoro. A gente substitui, então, os produtos químicos, a gente não usa produtos químicos nesse combate e a gente traz predadores naturais das pragas que estão atacando as nossas flores. Então, já aconteceu de ter um ataque de lagarta, aí a gente traz um gafanhoto que come aquela lagarta e ele elimina. Então, tem uma série de cuidados para que a gente minimize o impacto no meio ambiente, com certeza. A seguir, plantas e flores inspiram os empreendedores, os desafios do comércio exterior e as tendências do mercado das flores. Não saia daí, o Repórter Empreender volta já. O Repórter Empreender está de volta e eu te faço uma pergunta. Que tal degustar um cafezinho num ambiente agradável, no meio de uma galeria de plantas? Pois essa é a iniciativa desta empreendedora, que decidiu unir duas paixões, café e flores. E você também pode inovar. Saiba que uma ideia original pode trazer bons lucros, mesmo o negócio sendo longe do campo. Meu nome é Thiago Matos, eu sou empreendedor e eu tenho 30 anos. A gente pensou em juntar realmente as plantas com o café, que são coisas que combinam, a gente acha. E a gente pensou em criar um local agradável, onde as pessoas pudessem comer coisas gostosas, coisas mais orgânicas, coisas mais saudáveis e beber um café dentro de um lugar que abraça todo o conceito da biofilia. Esse é o grande conceito que a gente abraçou. E a biofilia ela tem a ver com o bem-estar do usuário, tanto na parte de alimentação como na parte de bem-estar da arquitetura do local, e as plantas trabalham muito nesse sentido também. Então a gente, na cafeteria, a gente tem tudo com formas muito orgânicas, cores neutras, onde a gente consegue explorar o verde das plantas. Eu acho que as pessoas se sentiram atraídas primeiro pela nossa estética. A gente tem uma estética minimalista, né, que explora cores neutras e aí o verde se sobressai, e eu acho que as pessoas se sentiram muito atraídas por isso. Além disso, nossas comidas são muito orgânicas, é um lugar totalmente ótimo para fotos. A gente também tem muita gente que vem até nós para fotografar no local. Já tivemos editoriais, ensaios, gravações de videoclipe, de música, enfim, diversas coisas. Hoje a gente também oferece consultorias de decoração mesmo de plantas. A gente vai até a casa da pessoa e observa a iluminação do local e a gente faz sugestões de plantas que ficariam bem para cada ambiente. A gente faz um trabalho também de entrega de plantas a domicílio, para presentes, kits com cafés. A gente também acredita A gente acredita que a Fitone é um espaço colaborativo também. A gente trabalha com diversas outras empresas locais do DF e a gente fortalece assim não só a nossa marca, mas as marcas das outras pessoas também, né? Os outros pequenos negócios. Porque a gente compete com empresas grandes. Então, por exemplo, hoje a gente fornece velas aromáticas, que é de um parceiro local nosso, os vasos. As plantas normalmente se vêm de produtores do interior do Goiás, ou algumas de São Paulo, Olambra também.
mas normalmente do interior do Goiás. Olha, ultimamente tem crescido muito esse mercado, que é o mercado verde, que a gente fala das folhas, das folhagens, das plantas, além da questão do mercado das flores, só flores, flores e plantas ornamentais. E essa mistura, essa combinação também é muito interessante. A gente percebe claramente que isso cada vez mais, os profissionais estão usando ambas, até para dar um caráter mais natural, dar um caráter mais ecológico, mais orgânico, e muitas vezes, muitas dessas plantas e folhagens acabam tendo uma durabilidade maior. Alguns registros apontam que a produção de flores teve início no Brasil em 1900. Foi mais ou menos nessa época que surgiu uma das floriculturas mais antigas do país, a Camélia Flores, do Rio de Janeiro. Eu sou o Alvinho da Camélia Flores, eu estou com 41 anos, comecei a trabalhar aqui muito novo, sou a terceira geração à frente dessa floricultura. E hoje eu, junto com meu irmão, somos proprietários da floricultura. O nome de Camélia Flores foi em homenagem ao período da abolição da escravatura, porque durante a abolição da escravatura existiu um movimento das camélias. Todos que eram a favor da abolição da escravatura usavam uma camélia na lapela do paletó ou tinha um pé de camélias plantado na porta de casa. Muitos anos depois, 20 anos depois da assinatura da Lei Áurea, em 1908, surgiu a Camélia Flores em homenagem a esse período aqui no Mercado das Flores. E meu pai, junto com meu avô e os meus tios, eles nasceram no Alto da Boa Vista e eles plantavam folhagens lá no Alto da Boa Vista, frutas, legumes, folhagens. E eles forneciam as folhagens aqui para os comerciantes no Mercado das Flores, aqui na Praça Olavo Bilac. E aí surgiu uma oportunidade deles adquirirem justamente esse box, que os donos já estavam muito idosos, e meu avô com 3 filhos novos, surgiu a oportunidade deles comprarem essa loja aqui no Mercado das Flores com o nome de Camélia Flores. Ou seja, na minha família, está desde 1º de janeiro de 1959. Desde então, os atuais donos investem em novidades e propaganda para manter o negócio vivo durante tanto tempo. Quando meu pai, junto com meu avô e meus tios, começaram como proprietários aqui da Camélia Flores, a Camélia era uma simples floricultura, era um box só aqui do Mercado das Flores. Aqui era só a loja 8. E o meu pai teve a felicidade de fazer amizade com Pelé, quando meu pai ainda era muito jovem, Pelé com 18 anos, meu pai com mais ou menos 18, 19 também, fez amizade com Pelé. E aí a história dele com o Pelé é longa, ele ficou muito amigo do Pelé durante muitos anos, toda vez que o Pelé vinha no Rio, estava sempre com meu pai em todos os lugares, e isso ajudou a ele a divulgar muito o nome da Camélia Flores. Ele no Rio só gostava de ficar comigo, só ficava comigo. Então todos os convites que ele tinha, na Cadeirinha Regina, Bete Carvalho, o Chico Buarque de Holanda, enfim, todos os artistas, Simone, cantora Gal Costa, Bethânia, todos esses lugares que ele ia, só ia se fosse comigo. Alvinho, a Bethânia me chamou para ir na casa dela. Tu vai comigo? E tal, eu vou sim e tal. E a divulgação, que as repórteres me procuravam para dizer que ela estava chegando, se eu podia dar na entrevista. Essas coisas, um nome desse mundial, né? Ela é um nome mundial. Facilitou muito a divulgação para mim, muito. E 70% das nossas flores vem de Olambra. Olambra é o maior produtor de flores do Brasil. É uma cidade que começou o comércio de flores por imigrantes europeus que a princípio foram para lá, os holandeses que foram para lá no início, foram querendo fazer produção de leite. Levaram as vaquinhas para lá para fazer produção de leite.
Só que as vacas não se adaptaram ao clima e começaram a morrer. Aí muitos foram para o sul e levaram as vacas para o sul e começaram a produzir lá. E aí surgiu várias empresas de nome, como a Batavo, por exemplo. E outros que gostaram muito da região ali do interior de São Paulo, tiveram essa sabedoria de pensar assim, nós somos bons de produção de leite, mas somos bons de produzir flores também. Aí começaram a trazer alguns bulbos da Holanda e começaram a fazer as produções lá. E eles lá hoje é uma engrenagem fantástica realmente. Eles fornecem, eu não sei estatisticamente, mas acredito que eles fornecem mais de 50% das flores que são comercializadas no Brasil com toda certeza. Atualmente, o mercado brasileiro de flores absorve 97,5% da produção. Apenas uma pequena porcentagem é destinada à exportação devido ao alto custo da operação. Mesmo assim, o Brasil figura entre os 15 maiores produtores do mundo. E a tendência é subir nesse ranking devido ao potencial do país. Hoje, os 2 maiores produtores de flores do mundo são a Índia e a China. Já o maior exportador é a Holanda e o maior importador de flores é o Reino Unido. Olha, o forte da floricultura brasileira é o mercado nacional. Existe alguma coisa para exportação, mas hoje o fenômeno é muito maior do que os outros países da América do Sul vêm visitar o Enflor, porque ele é o principal evento da América Latina, e um dos 5 maiores do mundo nesse setor. Então, a gente tem muita visitação aqui de Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Peru, Colômbia, México também a gente tem uma delegação. Isso da parte dos floristas e decoradores que vêm se capacitar aqui. Participaram do congresso, participaram dos workshops, porque a arte floral brasileira é reconhecida internacionalmente. Os artistas florais brasileiros já participaram de diversos campeonatos mundiais e já chegaram a ganhar, inclusive. Então é interessante porque existe toda a técnica ligada também com uma questão de criatividade, de arrojo. Então esses profissionais brasileiros são muito valorizados e aí os demais profissionais dos outros países vêm para cá. Mas também a gente tem muitos expositores de fora, da China, dos Estados Unidos, da Europa, que vêm aqui interessados nesse nosso mercado. Então expor as suas novidades em termos não só de novas variedades de flores e plantas, mas muito também de acessórios, né? Desde a parte de embalagens, vasos, tudo que um decorador precisa para fazer os seus produtos. Normalmente, tudo que o Brasil produz supre as necessidades do mercado nacional. O que acontece é que, às vezes, existem alguns episódios onde isso não acaba acontecendo. Isso foi o fato, por exemplo, ano passado, com a questão da pandemia, onde a oferta estava pequena e a demanda muito alta, ou por às vezes existem problemas climáticos. Então esse ano nós tivemos muitos dias frios antes do Dia das Mães e do Dia dos Namorados. Os dias frios muitas vezes eles atrasam a produção e eles também causam climas propícios para a formação de algumas doenças. Então, principalmente para rosas, esse ano houve um problema sério. Então, aí o que acontece? Aí o mercado internacional acaba suprindo isso. Então, nesse caso, os importadores, eles até para acertarem a oferta com a demanda, acabam importando para suprir as necessidades do mercado. Esse ano, principalmente, aconteceu muito isso. A gente exporta de maneira indireta. Eu tenho muitos clientes do Paraguai, do Uruguai, da Argentina. Por ser o maior polo de produção de flores e plantas, né? A gente tem aqui em Olambra, o pessoal acaba vindo para cá. Pela nossa qualidade das plantas que saem, pelas condições climáticas, né? Uma coisa que eles reclamam bastante para a gente é eles têm que levar a planta pronta para lá porque ela não vai se desenvolver, principalmente em relação ao inverno, né? Que é bastante agressivo lá. Mas a gente tem conversado e pensado em exportar principalmente a planta já pronta, porque existe uma grande demanda fora do Brasil pela planta pronta, pelas nossas condições climáticas, mão de obra, tudo isso, enfim.
Basicamente são importadas em situações específicas as flores de corte. Porque as flores de vaso ou plantas, você tem muito peso, você tem substrato, você tem terra, e aí o custo pelo frete fica muito caro. E muitas vezes até a própria legislação, ela impede a entrada de terra, de substrato, porque risco de vir pragas, etc. Então, praticamente o que é importado são algumas mudas, mas essencialmente as flores de corte. E essas muitas vezes elas vêm da Colômbia, vêm do Equador, que são países grandes exportadores mundiais. Eles acabam abastecendo muito Estados Unidos, Europa, a Rússia, desse tipo de flores de corte. Nos períodos que a produção nacional é muito pequena, como nos meses mais frios, no mês mais frio normalmente as flores não abrem com tanta facilidade. Então a produção de flor cai muito. Maio, junho, julho, agosto cai muito. Aí nós costumamos comprar, principalmente nas datas festivas, comprar rosas direto da Colômbia, que é o maior produtor de rosa do mundo e tem realmente uma rosa de muito boa qualidade. A gente compra rosas da Colômbia e do Equador. Os desafios para o produtor brasileiro explorar o mercado externo de flores são imensos. Por isso, é sempre bom ficar atento às tendências e inovações. Uma novidade pode impulsionar o sucesso de um empreendimento. O segmento de flores e plantas ele está muito atrelado ao segmento da moda. Então, cada ano são determinadas cores específicas e muitas vezes ligadas a estações. Não são estações primavera, verão, outono, inverno, então não necessariamente também uma cor ela é válida para o ano todo. Então existe isso, mas o que acontece? Na natureza também todas as flores são plantadas e, por exemplo, tem algumas flores que não têm determinada cor. Um azul, por exemplo, assim, não é toda a flor, você não tem rosa azul, você não tem... Entendeu? Então o que acontece? Existe essa tendência das cores, mas as demais também são comercializadas, né? Então, você pode seguir e aí muitas vezes uma vez é mais... Por exemplo, uma ótima pergunta que agora no momento muita coisa tem sido rosa pink, mas é por causa do pré-lançamento do filme da Barbie. Então, muitas crianças, muitas adolescentes, festas de 15 anos estão sendo todas nessa cor. É uma questão de momento, mas que de repente pode estar fugindo, só como uma curiosidade. Então, como esse mercado é dinâmico, né? A minha dica para quem quer empreender com plantas, eu acho que a dica vital para qualquer empreendimento é muita paixão pelo que a gente faz. Eu acho que o amor que a gente coloca no nosso negócio é o que impulsiona. E claro, isso não só o amor, porque o amor só isso não dá certo, mas sempre buscar se profissionalizar, sabe? Ter um olhar mais técnico e coragem, sabe? Porque empreender não é fácil. Mas eu acho que coragem, gostar daquilo que a gente faz, torcer para dar certo, né? E é muito gratificante, assim. No começo tudo é difícil, sempre é difícil. Tudo que a gente faz, né? Apesar de eu ter pego minha mãe que começou com tudo isso, quem começou ali no Ser a Flor fui eu, né? A gente comercializar. Então, eu não sabia muito bem conversar com o meu público, o que eu tinha que fazer. Aí eu pensei, puxa, se eu fizer uma lista de transmissão, tiver um catálogo, vai ser um diferencial, porque não tem que ficar mandando foto, planta por planta do que eu tenho. Eu mando um catálogo, fica, poxa, bem mais profissional, a pessoa pode encaminhar, fica de fácil acesso. E experiência, eu acho que é um pouco de tudo. A dica que eu dou é que tem que ser uma pessoa muito paciente e muito persistente, então criar casca é muito difícil, porque são desafios que a gente não imagina, só entende mesmo quem vive. Mas, para se preparar, eu acho que focar no que a empresa tem de melhor e desenvolver o que a pessoa quer realmente fazer e esperar. Fazer um trabalho bom, um trabalho de uma divulgação muito boa, importante, uma marca que realmente imprima
a identidade da pessoa, isso é muito importante, eu acredito. Eu acho que a dica principal para quem quer empreender é buscar qualificação. É estudar, é aprender, é ver o que as pessoas estão fazendo, né? Se comunicar, buscar experiência, trocar informação. Eu acho que a gente tem exemplos importantes da nossa trajetória de como a união entre as pessoas resultou, né, no sucesso de todos no fim da história. Quer dizer, no fim não, né? A gente não chegou no fim. Mas é buscar qualificação profissional e troca de experiência. Eu acho que para quem quer empreender nessa área de produção, estar numa cooperativa é essencial. Porque a cooperativa, né, como a gente já conversou, a cooperativa vai cuidar dessa parte administrativa, como você comentou, né, para que o produtor possa cuidar do campo. Então é uma união assim essencial. Dê flores, receba flores e movimente a economia. Você viu as diversas possibilidades de empreender neste setor que cresce a cada dia, sem necessariamente ter que pôr os pés no campo. As opções são muitas e a criatividade pode ser uma boa aliada para quem deseja abrir um negócio próprio no emergente mercado nacional das flores. O Repórter Empreender fica por aqui. Foi um prazer estar com você. Semana que vem tem mais com Sebastião Garcia. Tchau!